Olá, colegas da disciplina de histopatologia. Então, dando sequência à apresentação do caso 3 da conferência número 16. No caso 3, foi encaminhada uma lâmina de um leitão de raça cruzada, de Landrace, espécie Sus scrofodomesticus, de 5 semanas e meia de idade. Esse leitão era de um histórico de 2 leitões de um total de 950 que foram recém-desmamados, e estes 2 apresentaram sinais clínicos de paresia progressiva para uma paralisia afetando os membros torácicos. Então, esses suínos foram eutanasiados e encaminhados para uma análise laboratorial, sendo realizada a necrópsia e a coleta do material. Na macroscopia não foi observada nenhuma lesão. Além da histopatologia, foram realizados exames moleculares de amostras do tronco encefálico e da medula espinhal, que deu positivo para sapelovírus porcino, negativo para tescovírus porcino e negativo para Pierce. Então, observando aqui essa imagem submacroscópica da medula espinhal, conseguimos observar o H da medula espinhal, ou borboleta, esse formato. Em algumas áreas apontadas por essas setas verdes, a gente vê então áreas de inflamação atingindo a região ventral dos cornos da substância cinzenta da medula espinhal. Aproximando então dessas regiões da medula espinhal, a gente consegue observar que os neurônios estão com perda da substância de início e estão dilatados, o que caracteriza então uma cromatólise desses neurônios, que é uma fase inicial de degeneração dessas células do sistema nervoso. E uma lesão, então, ela tende a progredir e a gente encontra uma neuroniofagia, as células inflamatórias, células da glia, fagocitando o material necrótico, os neurônios que sofreram necrose. Então, a gente observa aqui neurônios hipereosinofílicos diminuídos de tamanho, sem núcleo, sendo desintegrados. E a gente observa, então, aumento do número de células da glia nessas áreas, com infiltrado de neutrófilos, alguns eosinófilos e também de macrófagos, ou células Gitter. E esses nódulos gliais espalhados na substância cinzenta apontam então a morte neuronal. Também são observados áreas de infiltrado inflamatório preenchendo o espaço de Virchow-Robin ao redor de vasos, caracterizando então os manguitos perivasculares, compostos por muitos linfócitos e poucos macrófagos. E ao redor dessas áreas, a gente observa então um aumento de número de células da glia e a migração de alguns leucócitos para o interior da substância cinzenta. Esses manguitos perivasculares se estendem então para regiões mais distantes da substância cinzenta, seguindo de forma radial para fora do fragmento, né? Uma migração centrífuga, tá? Também preenchendo os espaços de Virchow-Robin, caracterizado por linfócitos e plasmócitos. Então, o diagnóstico morfológico
JPC ficou medula espinhal, substância cinzenta, né, porque a substância cinzenta mais afetada, nesse caso, é a doença caracterizada né, por lesões na substância cinzenta. Então, uma poliomielite linfocítica difusa, marcada com necrose neuronal, neuroneofagia, nódulos gliais e meningite. A gente não viu nas imagens a meningite, contudo, na descrição do caso, ele menciona que foram encontrados infiltrado nas leptomeninges. Nesse caso, toda a medula espinhal apresentou as lesões descritas anteriormente. Contudo, algumas áreas eram mais afetadas, principalmente nos segmentos cranial e torácico da medula espinhal, o que batia com os sinais clínicos apresentados pelos animais no histórico de paresia e paralisia. Nesses casos, avaliado, então, o contribuidor descreveu que tanto a medula quanto a ponte continham lesões semelhantes e a substância branca era menos afetada. E tanto o cerebelo como outros órgãos não continham essas lesões. Nenhuma lesão foi observada. Ele descreve que uma inflamação não supurativa, uma neuroneofagia em nódulos gliais no sistema nervoso, sugere uma infecção viral. Então, por isso que eles partiram para os exames moleculares para detectar os vírus que poderiam estar causando essa lesão. Então, o sapelovírus porcino A, PSV, ele é um agente geológico que causa polioencefalomielite em suínos. Ele era conhecido antigamente como enterovírus porcino 8, que causa uma doença com diarreia e que evolui para sinais neurológicos e a morte dos animais. Essa é uma doença emergente na América do Norte. Esse caso era da América do Norte, a lâmina enviada. Geralmente esse vírus ele afeta suínos de 11 semanas. Geralmente o rebanho apresenta 20% de morbidade e 30% de mortalidade. Outras condições associadas à infecção por sapelovírus é uma enterite, pneumonia e falhas reprodutivas. Aqui nesse mapa a gente observa então a distribuição da ocorrência de sapelovírus no mundo, afetando a América do Norte, o Alasca, os Estados Unidos, também acomete o Brasil, alguns países da Europa, Reino Unido, Itália, a China, Índia e Austrália. A gente não observa casos na África. Então, esse sapelovírus ele pode causar uma infecção assintomática em muitos animais, gastrointestinal, apesar de infectar o intestino, e pode afetar diversas espécies, como morcegos, gado, cães, pombos, codornas e leões marinhos. A transmissão desse vírus ela é basicamente fecal-oral, contudo, fomites tem um grande papel de disseminação do vírus porque ele tem estabilidade ambiental. E também foi comprovado uma transmissão transplacentária para os suínos. As porcas mães passam para os seus filhotes. Mesmo tendo anticorpos contra o vírus, os fetos se tornam infectados. O período de incubação dessa doença é de 5 a 14 dias. E aí, ocorrendo a viremia, aparecem os sinais clínicos. A patogênese, então, após ingestão, ocorre a replicação no epitélio intestinal, a viremia e até alcançar o sistema nervoso central e causar as lesões que observamos. A imunidade contra esse vírus é basicamente mediada por o imunoglobulina A. E leitões em desmame geralmente estão protegidos pelo colostro da mãe contra essa doença.
Os achados microscópicos, então, são de polioencefalomielite não supurativa, com degeneração e necrose neuronal e a gliose. E que a gente encontra essas lesões distribuídas por todo o eixo nervoso, só que cada região tem uma intensidade variada. A lesão que nós encontramos afetando os cornos, a parte ventral dos cornos, da substância cinzenta da medula espinhal, é um diferencial de intoxicação por selênio, né? Principalmente na macroscopia, assim que você faz um corte da medula e vê essa lesão, você também, no caso dos suínos, você deve pensar em intoxicação por selênio. Só que no caso de intoxicação por selênio, a gente encontra uma poliomielomalácia bilateral simétrica nesses cornos ventrais, que é diferente do que a gente observa na histologia da lesão por sapelovirose. Outras etiologias virais que foi consideradas pelo contribuidor, por ser um caso do Nordeste da América do Norte, e que lá tem essas outras doenças relatadas, era o tescovírus A, o sapelovírus A, que era o caso descrito, o vírus da encefalomielite hemaglutinante suína, que é um beta-coronavírus, o vírus da Pierce e o circovírus porcino tipo 2. Aqui é um trabalho publicado na Pesquisa Veterinária Brasileira em 2014 de um caso no sul do Brasil, em que os suínos apresentaram paralisia de membros torácicos. E era de intoxicação por selênio, o que entra no diagnóstico diferencial. Eu queria mostrar as lesões observadas, então, afetando a região ventral dos cornos, a substância cinzenta. E a gente observa, então, na microscopia, várias lesões, dentre elas a degeneração e necrose de neurônios, aumento do número celular da glia, e também neurôniofagia, proliferação de vasos sanguíneos. Então, o principal diferencial da sapelovirose é o tescovírus porcino A, que é um RNA vírus. Ele causa uma polioencefalomielite e uma doença conhecida como doença de Teschen, ou Tesken, ou Taufan. A Tesken é limitada à Europa e é uma enfermidade grave com elevada morbidade e letalidade. Já a doença de Taufan, ela é mais branda, muitas vezes assintomática e afeta vários países, cosmopolita. Esse aqui é uma imagem de um suíno afetado, então, por tescovírus. Retirei do site da FAO. É um caso que ocorreu no Haiti. E os animais apresentavam anorexia. Os sinais clínicos observados nesses animais eram anorexia, opistótono, nistagmo, dificuldade de locomoção e paralisia de membros pélvicos. E aí, o que nós observamos na histopatologia de suínos com tescovirose? Procurei um trabalho recente, então, de 2020, demonstrou duas novas cepas desses vírus, é um caso nos Países Baixos, e a gente vê, então, uma intensa inflamação, degeneração e necrose de neurônios, manguitos perivasculares, aqui necrose de neurônios e degeneração de neurônios, leptomeningite. O diagnóstico laboratorial, então, do sapelovirose pode ser feito colhendo-se fezes, sangue, soro, fígado, baço, traqueia, pulmão, intestino, fetos natimortos, sistema nervoso central e medula espinhal. Então, pode-se fazer a histopatologia. Para confirmar, pode ser feito o PCR de transcriptase reversa ou o PCR quantitativo. E também, rotineiramente, em laboratórios que têm a capacidade, faz-se o isolamento viral. E muitas vezes utiliza-se células renais de suíno para observar o efeito citopático por ação desse vírus.
no que eu li, não falam sobre tratamento, né? Parece ser uma doença de quando os animais estão com um sinal neurológico difícil de controlar. O que você tem que fazer, então, é uma prevenção da doença com medidas de biossegurança e, infelizmente, ainda não possui vacinas. A sapelovirose causa uma polioencefalomielite e é uma doença emergente em suínos. Existem várias doenças que causam sinais neurológicos em suínos. A gente tem que observar como é a clínica e o histórico desse animal para a gente direcionar a nossa suspeita e avaliar então colher esse material, fazer a necrópsia, né, para você colher o sistema nervoso e a medula espinhal, fazer exames laboratoriais para confirmar qual é a doença sendo afetada e a gente conseguir diferenciar de outras moléstias para tentar minimizar a ocorrência dessa enfermidade nos animais. E as medidas de controle e cuidados especiais são importantes para a prevenção dessas doenças. Obrigado e até o próximo caso.